estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto, mas é meu forte, eu cruzo montanhas, eu vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. Meu peito é uma cruz, no meu coração, que Jesus. No peito eu levo a cruz, no meu coração, que Jesus. Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade, o que é seu. O mundo ferido e cansado de um passado de guerras sem fim. Tem medo da bomba que fez, fé que Deus mais aponta pra mim. Meu peito é uma cruz, no meu coração que Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio nas forças do jovem que segue o caminho de Cristo Jesus. Meu peito é uma cruz, no meu coração que Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que Jesus. Estamos dando início ao nosso Fórum Nacional de Turismo Religioso, certo? Hoje, pela primeira vez, o fórum sendo transmitido online. Agradeço a participação de todos. Agradeço boa tarde Valdinei, boa tarde Solange Portela, boa tarde Reverendo Gessione. Estou visualizando vocês aqui, boa tarde. E nós queremos agora também fazer um momento de abertura desse fórum, certo? Uma acolhida que nós preparamos para todos vocês e para quem está nos ouvindo hoje. É uma acolhida de motivação, né? Uma acolhida motivacional para que a gente possa passar com força, sabendo que logo mais o nosso turismo ele vai retornar, né? E o Brasil vai estar de portas abertas para acolher tanto no turismo no segmento religioso como no turismo nacional a todos que vêm para o nosso país e todos que vão sair do seu estado correndo para esse grande turismo religioso, pagando suas promessas, né? E preparamos esse momento de acolhida. Povo de fé, que acredita em Deus. Brasil, conhecido pela alegria e o entusiasmo do seu povo. Talvez explique a origem do nome, Brasa, um país de um povo abrasador, sorridente,
cheio de esperança. Um país de solidariedade que acolhe a diversidade cultural e religiosa. Aqui você encontra um povo de fé, que acredita em Deus. Um povo que com esperança vai de encontro a toda desesperança. Povo devoto que acredita em seus santos, traz a Virgem Maria como sua intercessora e protetora. Tem São José como modelo de pai de família, trabalhador e exemplo de castidade. Terra de mártires, de homens e mulheres que testemunharam sua fé, anunciando o Evangelho até o último momento de suas vidas. Aqui, há espaço para diversas religiões expressarem a sua fé em seus templos, santuários, espaços sagrados. Uma nação que confia em Deus. Um povo que sabe dar a resposta de gratidão quando saem vitoriosos das dificuldades e adversidades da vida. Um povo que cumpre suas promessas com seus santos de devoção. Um povo que ora com os joelhos no chão e que marcham para Jesus com o anúncio do Evangelho. Em breve esta nação abrirá suas portas e este povo sairá ao encontro dos seus santuários, templos, mesquitas, espaços sagrados, sinagogas, para cumprirem seus deveres religiosos e devocionários, porque Deus trouxe a salvação para o seu povo. Nós que fazemos o Fórum Nacional de Turismo Religioso, acreditamos que em breve vamos nos encontrar e partilhar da nossa fé e vitória. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a presença de todos. Vou convidar agora as pessoas que vão entrar, as autoridades que vão estar na mesa. Né? Estarei convidando aí o Cristiano Borges, né, coordenador geral. Né? O Cristiano Borges é o coordenador geral de produtos turísticos do Ministério do Turismo, certo? O Cristiano, onde também é servidor de carreira, certo? Já o Cristiano vai se apresentar para todos vocês. Também convidando a Solange Portela, subsecretária de Políticas e Gestão Turística do Estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Solange, seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado pela presença de vocês. Também convidar o reverendo Gessione Pinto. O reverendo Gessione Pinto, ele representa o CONIC, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e é da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, certo? Também estamos convidando aí o professor Valdinei, que vem representando o professor Francisco Dantas, da UERN. Seja bem-vindo, professor. Certo? E aqui eu acho que a Suiane já entrou. Suiane. Seja bem-vinda, Suiane. Suiane é da Improtur. Certo? Agradeço a presença de vocês, né, nesse desafio, porque esse Fórum Nacional do Turismo Religioso é um desafio ele ser online, certo? Agradeço a presença de vocês e quero passar minha palavra para o Cristiano Borges. Seja bem-vindo, Cristiano. Quero passar minha palavra para você se apresentar, para o pessoal que está nos ouvindo aí no YouTube, no Facebook, e nos falar um pouco quais as expectativas que o Ministério do Turismo encontra, né, para nós que estamos nesse momento, nesse desafio de pandemia relacionado ao turismo religioso. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Tem alguém com o som ligado aí que está dando interferência. Ok, saiu. Todos me ouvem? Sim, sim.
Perfeito. Bom, primeiro, antes de tudo, em nome do Ministério do Turismo, quero agradecer o convite do fórum, dizer que é sempre bom debater os segmentos turísticos. O Ministério tem um trabalho de há alguns anos, muitos anos, na verdade, no âmbito do turismo religioso, né? Nós entendemos o turismo religioso como as atividades turísticas que são decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa, seja em espaços ou eventos relacionados às religiões que são institucionalizadas, independente de credo, de origem étnica. Então, tantas as religiões, todas as religiões institucionalizadas, tais como as de origem oriental, afro-brasileiras, espíritas, protestantes, católica, enfim, as diversas religiões que a gente tem no país, elas estão abarcadas aí por essa definição de turismo religioso, né? E essa busca espiritual e prática religiosa, elas se caracterizam pelo deslocamento dessas pessoas a espaços para fins de peregrinação, de romaria, para fazer roteiros mesmo, né, de cunho religioso, para retiros espirituais, enfim, qualquer deslocamento que as pessoas realizem, tendo como objetivo principal a fé, né, tendo como objetivo principal essa busca espiritual e essa prática religiosa. No Brasil, o segmento, o Ministério já reconhece há bastante tempo que ele gera, um segmento que capaz de gerar emprego e renda, né? Capaz de auxiliar a estruturação de muitos destinos turísticos nacionais, em especial para o turismo doméstico, né? É um turismo muito importante para o turismo doméstico. Ele não é um segmento muito importante. Para o turismo internacional, não é tão relevante quanto a outros segmentos, mas também tem a sua importância. O Ministério calcula em torno de 27 mil turistas estrangeiros atraídos aí pela região, pelo país. Esses números são de 2016. O que significa que nós estamos focados também na questão do turismo, né? Aquele com pernoite, ou seja, os excursionistas, se a gente considerar também os excursionistas, aquelas pessoas que vão, mas que não pernoitam, ou que são ali do entorno ambiental, habitual dos destinos, esse número é muito maior. E a gente tem o turismo religioso retratado por todo o país, né? Todas as regiões, macro-regiões brasileiras têm o turismo religioso. Recentemente, o Ministério elaborou um boletim do turismo religioso com o apoio dos estados, com o apoio da rede de inteligência de mercado no turismo, da qual a Solange, que eu cumprimento aqui, ela faz parte, representando o Rio Grande do Norte, representando a Secretaria de Estado do Rio Grande do Norte. E nesse sentido, esse levantamento ele mostrou isso, ele mostrou os principais eventos que a gente tem do turismo religioso no Brasil e também os principais destinos, né? Em todos os estados a gente tem representantes e temos percebido que esses eventos, eles muitas vezes são eventos de grande importância para o Estado, mas algumas vezes são eventos de grande importância para o país mesmo, pelo seu tamanho, pela quantidade de gente que levam, né? A gente conversava mais cedo, eu conversava mais cedo com o Sidnésio, ele levantava a importância do Círio de Nazaré e do 12 de outubro lá em Aparecida, mas igualmente a esses expoentes do catolicismo, a gente encontra também outros eventos muito importantes para outras regiões, exemplo, o Festival Promessas,
que é importante para a religião protestante, e vários outros que a gente poderia citar. A Marcha para Jesus, que ocorre em São Paulo todo ano, diversos outros. Se a gente tem em Macapá, por exemplo, uma grande manifestação cultural que é ligada às comunidades negras, né, às religiões afro-brasileiras, que é o Ciclo do Mar Abaixo. Isso eu estou dando exemplos de alguns eventos apenas, ou a festa de Iemanjá na Bahia, em Salvador, em 2 de fevereiro, são alguns dos eventos que estão destacados nesse documento, nesse boletim que o Ministério lançou. O que o Ministério, na verdade, vem trabalhando desde fevereiro. A gente, na verdade, ele não foi lançado oficialmente em razão da pandemia, mas é um documento que está pronto e que deve ser disponibilizado para todos em breve. Em relação às tendências, o que é difícil a gente fazer previsões neste momento, mas observando as previsões que alguns especialistas fizeram, a gente percebe algumas tendências que elas devem do turista, que elas devem se manter pós-pandemia. Primeiro, o perfil do consumidor, ele em constante transformação, né? A gente tem que entender, procurar entender esse perfil e procurar acompanhar as mudanças nesse perfil do consumidor. E aqui, o nosso consumidor é nada mais, nada menos que aquele fiel, que aquela pessoa que se desloca com o objetivo de fazer a sua peregrinação ou a sua busca espiritual, enfim, que faça esse deslocamento. A segunda questão é que a gente vê os turistas cada vez mais exigentes, né? Essa é uma tendência do turismo como um todo. Uma busca por destinos menos explorados e diferenciados, e consumidores confiando mais nos círculos sociais e buscando experiências autênticas. E o que a gente entende, que tem visto os especialistas falando, é que a retomada pós-Covid deve ser uma retomada lenta e gradual, né? A gente vai enfrentar um momento de desconfiança aí do turista para viajar. As viagens curtas, de até 300 quilômetros, e as visitas a familiares, elas devem prevalecer num primeiro momento. Isso, de certa maneira, é bom para o turismo religioso, porque a gente deve ter deslocamentos, a gente tem muitas vezes deslocamentos curtos ou deslocamentos rodoviários, né, que predominam no turismo religioso, mas a gente deve ter também uma preocupação redobrada com saúde, com limpeza. Por outro lado, o turista querendo viajar para pagar suas promessas que eventualmente tenham sido feitas agora no período de pandemia, né? Vamos encontrar também um viajante ávido por interação social, ávido por viajar, apesar de que essa retomada deve ser lenta e gradual, como eu já disse. Por último, eu destacaria o fortalecimento da digitalização dos serviços, né? A gente observou os serviços turísticos sendo altamente digitalizados durante essa pandemia. Aqueles que ainda não estavam digitalizados estão se digitalizando, né, para atender ao perfil do consumidor. Surgiram uma série de destinos que estão fazendo, inclusive, visitas virtuais para manter exatamente a conexão com o seu público final, com o turista. Então, eu encerro aqui a minha fala, mais uma vez agradecendo e desejando um bom fórum a todos. Obrigado, Cristiano, muito obrigado. Agradecemos a sua presença, agradecemos a presença aí, você do Ministério do Turismo, e esse apoio que o Ministério do Turismo também nos forneceu divulgando o Fórum Nacional do Turismo Religioso. Gostaria de passar a palavra para Solange, para Solange Portela, a nossa subsecretária de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte. Está sem som, Solange.
Desculpa. Bom, boa tarde a todos, né? Muito obrigada, Sidnés, pelo convite, né, para a Secretaria de Turismo participar aqui da abertura do fórum. Cumprimentar a todos por meio do Cristiano, do Ministério do Turismo, com quem a gente já trabalha há alguns anos. E falar sobre o turismo religioso, muita coisa do que o Cristiano já colocou, a gente só tem como realmente reforçar e dizer isso, que se a gente tem um país amplo, cada estado também com suas características, e a gente percebe que aqui no Rio Grande do Norte o turismo religioso tem uma força, a gente percebe que termina que o segmento católico ele se sobressai um pouco mais. A gente tem o contexto de que há poucos anos atrás os 30 mártires de Uruaçu foram canonizados, né? Então hoje o país tem 37 santos, e destes, 30 são brasileiros. Então, é um segmento que a gente pode fortalecer. E, fazendo um pouco para a realidade atual que nós estamos, nessa questão da pandemia, todo um trabalho que o Estado, nós vínhamos fazendo, nosso planejamento de turismo, houve uma necessidade da gente fazer uma readequação. E estamos precisando também nos reinventar. Temos o turismo de sol e mar, que é o cartão postal do nosso estado, né? Nós temos mais de 400 quilômetros de praia, e no contexto de que esses estudos estão mostrando que pós-pandemia as viagens tenderão a ser mais curtas, por meio rodoviário, até porque toda a malha aérea vai precisar ser recuperada. Então, nós do Estado, passamos a rever o nosso planejamento, como vai ser a nossa atuação nesse futuro próximo. Elaboramos um plano de retomada do turismo, e que esse plano ele foi construído em conjunto com outras entidades, e que ele tem um item que fala de protocolos específicos de segurança sanitária, que teve supervisão dos órgãos de saúde. E do outro lado tem toda a nossa parte de plano de divulgação e marketing turístico, como estaremos trabalhando dentro desse novo contexto. E o turismo religioso está sendo um segmento que iremos direcionar. Aqui no estado, nós temos vários pontos que podem ser bem trabalhados, né? Eu já citei os mártires de Uruaçu e Cunhaú, que inclusive é feriado estadual no dia 3 de outubro para comemoração. Temos o Santuário de Santa Rita de Cássia, que fica a em torno de 110, 120 quilômetros de distância de Natal, que está construindo uma estrutura bastante interessante, que atrai já um movimento seja da pessoa que vem só na excursão, mas assim, a gente percebe que nos últimos 10 anos, quando começou a construção do santuário, e agora que a parte do teleférico está em etapa de conclusão, o turismo na cidade realmente deu um salto. Então, está sendo construído meio de hospedagem, o número de meios de hospedagem cresceu na cidade, a parte de A e B também houve um incremento, e a gente olha assim, por uma segmentação que foi priorizada pela gestão pública, com apoio do segmento religioso, e os empresários começaram todos ali a investir também na região. Pontualmente também temos na parte de festividades religiosas, lá em Caicó, com a festa de Santana, uma festa muito grande, que esse ano também, pela primeira vez, precisou se reinventar, se adequar à nova realidade, vai estar fazendo suas comemorações de uma maneira virtual para comemorar a data que é tão forte, que atrai tantas pessoas no mês de julho para lá.
Temos em Patu o Santuário do Lima, temos em Florânia o Santuário de Nossa Senhora das Graças, e nesse contexto todo, a gente percebe que esses destinos, cada um na sua proporção, contribui para o turismo do estado do Rio Grande do Norte como um todo. Uns, como foi dito, as pessoas ainda não vêm ao Rio Grande do Norte em busca, inicialmente, de fazer esse percurso, de fazer esse turismo religioso. Mas a gente está buscando formas de ver como agregar, como atingir mercados, para que realmente a gente atraia essas pessoas que têm interesse em vir de outros estados, porque a gente percebe que, nesses destinos todos que eu citei, a grande incidência ainda dos turistas que visitam é o próprio potiguar viajando dentro do Rio Grande do Norte, para visitar Santa Rita de Cássia, visitar os mártires do Iguaçu. Então, é feito fazer um trabalho para que esse destino esteja melhor qualificado e que a gente também possa expandir o mercado para atrair visitantes dos outros estados. E também tem essa característica, a grande maioria deles são aquelas excursões que vêm no chamado bate-volta, né, para a cidade, tem os devotos, e que geram uma receita, porque termina que ele passa ali na cidade, faz pelo menos que seja uma alimentação, compra algum produto, um souvenir para levar da cidade, e isso vai incrementando a economia local. Aí a gente ainda tem, assim, dentro da própria cidade de Natal também, a gente tem várias igrejas, né, que podem ser visitadas como atrativos turísticos diante da sua construção, seculares, e que a gente, nesse contexto, vai trabalhando. A gente sempre alinhado com o programa de regionalização, a gente tem estimulado as nossas regiões turísticas a também trabalharem a sua segmentação alinhada como o Estado está trabalhando, para que a gente fortaleça esses destinos, porque é um trabalho que não dá para ser construído individualmente pelo Estado, tem que ser um trabalho coletivo. Então, a gente precisa juntar, seja o poder público, estadual, municipal, federal, junto com o setor privado, porque a gente sabe que a atividade turística, ela é realizada principalmente pelo setor privado. O poder público oferece a infraestrutura básica na parte de acesso, na parte de limpeza urbana e tudo mais, mas a infraestrutura turística mesmo, os meios de hospedagem, os serviços, é o setor privado. Então, a gente tem que estar trabalhando em conjunto. E, ao mesmo tempo, a própria comunidade está ali com a gente, para, junto com esse triângulo, digamos assim, a gente construir e fortalecer esse segmento que tem muito a contribuir para o turismo, tanto do Rio Grande do Norte como do Brasil, de uma maneira geral. Assim, a gente ainda tem que, como o Cristiano falou, para o mercado internacional, a gente ainda tem que crescer um pouco mais, ainda tem um mercado que a gente tem que conquistar e uma infraestrutura ainda até mesmo ser melhorada. Outros setores dentro do turismo religioso também se melhor organizar. A gente tem o exemplo da Bahia, que a gente sabe que tem eventos religiosos, como foi citado, principalmente temos Lavagem do Bonfim, no mês de janeiro, Festa de Iemanjá, em outros meses, são eventos que realmente movimentam o turismo da cidade. E tantos outros que nós poderíamos estar citando, que acontecem no país como um todo.
Mas, para finalizar a minha fala, eu volto a dizer aqui, né, que é uma alegria muito grande, em nome da CETU, da Secretaria de Estado, do Governo do Estado, a gente está participando aqui do fórum. Eu sei o quanto você, Sidnésio, já te parabenizo, o quanto você se esforça e se doa para fazer com que esse turismo religioso realmente deslanche no Estado. Eu já tive de participar do fórum em outro momento, essa está na sua 4ª edição, e vamos parabenizar e torcer para que seja um sucesso esses próximos dias aqui todos juntos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Solange, a sua presença, muito obrigado, e registrar a presença da Cristiane Alecrim, também, que está conosco aqui, certo? Secretária adjunta de Turismo de Natal. Obrigado, Cristiano, pela sua presença, representando o prefeito, o doutor Álvaro Dias. E vou chamar agora Suiane França, da Improtur. Agradecer também a presença da Suiane aqui conosco, certo? E chamar a Suiane para falar um pouco dessa promoção turística do turismo dentro do estado do Rio Grande do Norte, que espera. E vou deixar uma pergunta no ar para a gente terminar essa mesa logo, para todos, né? O que se imagina, eu acho que alguém já falou aqui, mas principalmente o Ministério do Turismo, como fortalecer o segmento do turismo religioso pós-pandemia, porque a própria Solange já citou aqui que acreditamos que o turismo religioso, ele logo após a maior flexibilização, nós vamos ter uma demanda grande de pessoas correndo a santuários, espaços sagrados, para cumprir suas promessas e suas devoções. Isso aí nós acreditamos fortemente. Suiane, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, parabéns pela realização do evento. Gostaria de saudar a todos os presentes, o pessoal que está participando aí ativamente no chat e tal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, eu sou diretora de marketing da Improtur, aqui no Rio Grande do Norte, né? Nós somos esse braço de promoção e divulgação turística ligado à Secretaria de Turismo. E aí eu gostaria apenas de complementar a fala da nossa subsecretária, Solange Portela, dentro dessa realidade que nós realmente tivemos que nos moldar em várias prioridades que estão definindo todos os nossos passos, né? Atualmente, o Rio Grande do Norte é um estado que tem se diferenciado em todo esse âmbito nacional, internacional, enfim, porque nós hoje temos uma preocupação muito, muito grande com essa questão do lançamento dos nossos protocolos de segurança sanitária. Nós já temos esse documento construído entre várias entidades do turismo, e somos um diferencial, somos um destino que se posiciona com um diferencial muito grande nesse cenário, porque nós temos uma grande preocupação de casar a questão dos nossos protocolos de segurança, termos um destino seguro, um destino que se posicione dessa forma junto com os seus turistas, e também temos a preocupação da capacitação desse trade turístico, né? Então, assim, além de lançar o protocolo de segurança sanitária, nós também estamos atentos à questão da capacitação e conscientização desses profissionais. Nós estamos agora num primeiro momento, né, numa primeira fase, nessas capacitações. O protocolo prevê principalmente medidas de orientações e de capacitação sanitária, principalmente para hotéis, receptivos e bares e restaurantes, e, obviamente, todo esse roteiro que um turista vem aqui para viver essa experiência no segmento religioso também passa por isso, né? Passa por todas essas experiências, desde a chegada no destino, até a hospedagem, até a passagem, até o restaurante, enfim. Então, isso nós hoje estamos nos posicionando de uma forma muito efetiva e muito responsável nesse sentido. Eu acho que esse é um grande diferencial, o lançamento dos protocolos de segurança sanitária do estado do Rio Grande do Norte. E também estamos em fase de planejamento e organização de um possível selo do Rio Grande do Norte, associado, obviamente, à certificação também, junto com o selo do Ministério do Turismo, junto com toda uma medida colaborativa dos municípios, do trade turístico. Então, assim, certamente nós teremos em breve um produto
em forma de segurança, e como é que essa segurança pode ser visualizada numa plataforma digital para você poder entender quais são os equipamentos que vão estar certificados, como é que isso vai poder ser visto tanto pelo lado profissional, para o público profissional, como também para o público final, né? Então, assim, aquele empreendimento, aquele produto vai ter que ter passado por várias instâncias de certificação e de treinamento, que esse é um dos pontos que eu acho que nos diferencia como um destino atualmente bastante responsável na ação precisa sobre essa questão dos protocolos de segurança sanitária. Então, esse é um ponto dentro de todo o planejamento que nós estamos trabalhando atualmente. Eu concordo completamente com a fala de Cristiano, com a fala de Solange, que coloca as perspectivas, né, dessa retomada do turismo nesse ambiente rodoviário, mais próximo dos seus locais de moradia, de suas residências e tal. E isso também nós temos bastante comprovação junto com as várias pesquisas que nós temos feito aqui no Rio Grande do Norte, nós em Protu e Setu. Temos hoje assim, um banco de dados, de informações, de pesquisas, reflexões em cima desses dados, que nos ajudam a tomar algumas medidas, alguns tipos de investimentos principalmente no sentido de muita criatividade e de como a gente vai poder usar o ambiente digital, as redes sociais e relacionamentos para que a gente possa realmente dar reforço nessa retomada do turismo, pensando também em turismo por segmentos, né? Então, assim, a gente elencou algumas prioridades a curto, médio e longo prazo, em que a curto prazo, praticamente, é o ambiente em que nós estamos planejando e vivendo atualmente. O nosso horizonte a curto prazo, ele chega praticamente ao início do ano de 2021, então, início do próximo ano. Então, são as ações que a gente está desenvolvendo agora, trabalhando com turismo voltado para segmentos. Então, o turismo religioso aqui para nós, que trabalhamos com promoção e divulgação turística, é um produto estrela muito forte para a gente, né? Com todos os atrativos que nós temos e principalmente com a referência, né? Dessa fé espalhada em todo o estado. Nós estamos também trabalhando medidas para que a gente possa conversar com os estados vizinhos. Então, estamos realizando vários tipos de capacitações, em parceria com as ABAVs, a ABAV do Rio Grande do Norte, as ABAVs dos estados vizinhos, Paraíba, Pernambuco, Ceará, para que a gente possa capacitar cada vez mais esses agentes de viagem para vender o destino Rio Grande do Norte, através dessa tentativa de vender por segmentos, né? Então, o segmento religioso, ele tem uma apresentação diferenciada, a gente está trabalhando com e-books de apoio, estamos pensando em vídeos promocionais, as nossas redes sociais estão muito voltadas para isso, e, obviamente, a gente vai estar acompanhando esse movimento do mercado, né, esse movimento dessa retomada. Mas são ações, assim, em que nós estamos buscando conversar com o público profissional, com os agentes de viagem, com as agências, com as operadoras, e também estamos tentando também conversar com o público final, né, com aquele pessoal que vai sair de casa, daqui a pouco vai sair pequenas famílias, pequenos grupos de amigos, enfim. Então, eu queria só falar um pouco desse panorama, desse planejamento, dessa atuação que a gente está tendo agora. Oi, gente! Meu amor, que a gente está tendo agora dentro desse replanejamento, e são ações bem pontuais, principalmente pensando na questão da promoção do Rio Grande do Norte e do segmento religioso, que eu acho que a gente tem muito para colher aí nos próximos anos, nos próximos momentos, né? Nos próximos momentos, com esse público interno do Rio Grande do Norte, com esse público que pode conhecer a sua cidade, pode conhecer Natal, a sua cidade no interior, cidades próximas, e também conversando com esse público dos nossos estados vizinhos. Eu queria ficar à disposição, quero, de repente, se quiserem conversar, alguma coisa assim, e aí a gente pode tirar outras dúvidas, esclarecer outras coisas. As nossas redes sociais estão aí à disposição, peço que todo mundo se conecte com a gente, aqui do Rio Grande do Norte. As nossas redes sociais é @tudocomeçaaqui_rn, nosso Instagram, e o nosso site www.tudocomeçaaqui.rn.gov.br. Então, lá a gente tem muito material e a gente pode trabalhar uma série de ideias e trocando ideias, porque tudo é muito vivo nesse momento, né? Então, as coisas elas vão acontecendo e a gente vai formatando e vai tentando encontrar um caminho. E aí, que Deus nos abençoe. Obrigada. Obrigado, Suiane, obrigado pela sua presença. E gostaria de convidar aí o professor
Valdinei, do curso de Ciências das Religiões da UERN. Professor, qual a perspectiva da sua visão na área de Ciências das Religiões, do turismo religioso em sua diversidade, né? Porque como é que o senhor vê o turismo religioso? A gente sabe que o turismo religioso tem o princípio na Igreja Católica, como católico, a gente vê essa motivação, essa força do turismo religioso, mas dentro da Igreja Católica, todo incentivo, toda motivação, mas nos fornece uma visão panorâmica, como o senhor vê o turismo religioso na diversidade religiosa, nos santuários, no espaço sagrado. Certo, me escutam bem? Tá. Dê um feedback aí, se o som tá legal. O som tá legal, sim. Certo? Ok, muito obrigado. Eu quero cumprimentar aí todos e todas, né, que estão presentes na mesa. Quero cumprimentar também você que se conecta aí, né, no canal do Fórum Nacional de Turismo Religioso. Dizer que é uma honra para mim, né, estar aqui representando a UERN, né, nessa mesa de abertura, né. Aqui eu estou falando, né, porque eu estou à frente do Departamento de Ciências da Religião, da UERN, mas também por conta da direção da UERN está muito ocupada, né? A gente, às vezes, tem essa falsa impressão que as universidades, como não estão dando aula, né, estão paradas, né, e não estão, assim, as atividades são muitas, então a direção está toda envolvida em uma série de atuidades, e é que eu vim aqui, né, assumir esse papel de representar a universidade aqui. E eu quero dizer, assim, que eu estou achando esse fórum super interessante, assim, eu não participei das outras edições, mas nessa 4ª edição eu estou achando super interessante pela diversidade de pessoas que estão compondo, pelos temas que vão ser veiculados aqui, e, de fato, né, quando se fala em turismo religioso, geralmente se vem o catolicismo, né, à nossa mente, né, a primeira coisa que se vem, né, mas turismo religioso é muito mais que isso, né, a gente, por exemplo, aqui do RN, né, pensando de uma perspectiva mais regional, né, você vai ter sempre os encontros de Campina Grande, por exemplo, que sempre atraem muitos potiguares, né, sejam os encontros da consciência cristã, né, ou demais outros encontros, né, que também é um centro de peregrinação lá. No caso específico também de Natal, né, aqui na região metropolitana, né, Parnamirim, ela tem uma presença evangélica muito forte, né, então geralmente acontecem muitos eventos lá também, você tem a Expo Evangélica e às vezes você vai ter relatos de potiguares também que estão migrando, né, entre cidades, então tem toda uma perspectiva aqui que vai acontecer que envolvem outras religiões, né, então eu acho que a gente poderia, a partir do catolicismo, né, também expandir essa visão para pensar outras religiões também. Mas eu queria falar hoje aqui de uma coisa que talvez assim, tem me angustiado enquanto professor, sabe? Eu tenho dito para os meus alunos, e aí, mais do que a diversidade religiosa, eu quero chamar aqui a diversidade de ações, né? Também. Porque o que acontece? A gente não vai sair desse momento de crise sem uma boa dose de fé, né, e esperança, né, e sem uma boa dose de convergência, né? A gente precisa urgentemente encontrar um ponto em que a gente consiga fazer algum tipo de acordo. E eu acho que esse Fórum Nacional de Turismo Religioso ele está movimentando isso, né? No caso do turismo, a gente sabe que nas teorias aí, né, dos turismólogos, né, o turismo em si já é uma atividade que depende disso, né, da articulação poder público, poder privado, né, na realidade a instância, né, das empresas ela é muito importante e o poder público precisa agir em convergência com ela. Só que no nosso caso, eu queria deixar aqui bem claro, né, que a universidade está aberta, né, a universidade precisa ser mais demandada, né. Muitas vezes a gente fica com a nossa preocupação teórica e se isola, né, em alguma medida, mas também há uma contrapartida que as empresas demandam muito pouco, né, às vezes das universidades. É uma prática que eu acho que a gente poderia fomentar mais nesse momento pós-pandemia e fazer uma articulação, né, iniciativa privada, poder público, universidades,
engajadas numa espécie de síntese, né, em que a gente pudesse trabalhar conjuntamente. E no caso do turismo religioso, ele tem essa marca, né, esse diferencial, de que as instituições religiosas elas acabam precisando participar também. Né? Então, você tem as empresas de um lado, poder público do outro, as universidades e também as igrejas, né, ou as instituições religiosas, né, as representações de cada religião. Né? Nós vamos precisar fazer essa síntese, porque senão a gente não vai conseguir produzir as soluções, ou então as soluções vão ser muito limitadas. Né? Então, eu queria fazer essa fala e deixar bem aberto, né, que a gente precisa fazer mais, fluir melhor, sabe? Essa coisa da pesquisa, essa coisa das questões de capital mesmo, de movimento econômico e tal, e as soluções que o poder público está precisando, sabe? Eu acho que nós vamos precisar dessa síntese, né? E avançar nisso, né? E eu acho que é uma boa oportunidade, né, para cientistas da religião, turismólogos e pessoas de diversas áreas, né? Eu venho de um bacharelado interdisciplinar que me obrigava, né, a pagar disciplinas tanto no turismo quanto na ciência da religião, na filosofia, nas ciências sociais, na economia, né? E a gente aprendeu, assim, pelo menos a minha formação é essa, sabe? Em que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio em que a gente consiga se influenciar, né? Nós estamos aí na era da internet, em que as pesquisas não fiquem isoladas, mas que aquilo também, né, os problemas da iniciativa privada também venham, né, demandar, e a universidade está aberta, né, para isso, e é basicamente isso que eu gostaria de falar, né. Muito obrigado, professor. Para sermos breves, eu vou colocar o nosso querido aí, reverendo Gessione, né, que nós já vamos entrar, já estamos em cima da palestra do Amadeu Castanho, certo? E colocar o reverendo Gessione, representante do CONIC, né? O Gessione vai falar um pouco melhor sobre o CONIC, né? Que é relacionado ao ecumenismo, né? Dentro da Igreja Católica, onde a Igreja Anglicana, junto na CNBB, é que está à frente do CONIC aqui no Brasil. Olá, queridos amigos, irmãos e mães. Boa tarde, mais de Deus para todos. Estão ouvindo bem? Está baixo, Gessione. Está baixo o volume? Tá. Espera aí, um minuto. Vamos ver se eu consigo aqui dar uma melhorada. Melhorou agora? Sim, sim. Pronto. Então, primeiro agradecer a nosso querido irmão Sidnésio pela oportunidade de estar participando com vocês nessa temática e falando aqui em nome do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, da qual a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é fundadora, em 1982, junto com a Igreja Católica Romana, junto com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, junto com a Igreja Presbiteriana Unida, junto com a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, e mais recentemente entrou a Aliança dos Batistas do Brasil, e temos a Igreja Betesda, que está também como observadora ainda por enquanto. Mas eu quero aqui destacar que cada vez mais o nosso país ele vai ter que trabalhar essa dimensão ecumênica e interreligiosa, né? Eu, particularmente, aqui, eu moro em Parnamirim, mas minha paróquia é Natal, mas comecei a perceber que a nossa cidade ela tem uma demanda, né? Começou a ter uma demanda muito grande por celebrações de casamentos em locais turísticos, como Pipa, São Miguel do Gostoso, Ponta Negra, e pessoas de várias religiões que nos procuram para celebrar esses casamentos, e até de outros países, já tivemos vários casamentos de pessoas de Portugal, Dinamarca, Itália, enfim, essa é uma dimensão
que não pode ser desprezado. Se a gente pegar os dados do último censo, né, do IBGE, a gente já tem uma mudança significativa do perfil religioso no Brasil, né? Você, por exemplo, você tem aí 64,6% da população que se declara católica romana, mas sabendo que desses 64%, uma boa parte, nós não sabemos precisar, é o chamado católico não praticante, né? E também visita outras religiões, seja espírita, seja de matriz africana, ou mesmo uma outra igreja evangélica. E você já tem aí um número de 22,12% de evangélicos das mais diversas denominações. Então, eu creio que isso está causando uma mudança muito grande. A gente tem alguns exemplos para citar, exemplos bem interessantes, né, que têm ocorrido. Por exemplo, em Aparecida do Norte, né, é a basílica principal da Igreja Católica Romana aqui no nosso país. Você já tem um trabalho de evangélicos que naquele dia fecham suas igrejas e vão prestar assistência aos romeiros, né? Assistência dando apoio, às vezes logístico, às vezes cedendo água, enfim, dando informações, isso voluntariamente. Tá baixo, alto. Oi, melhorou aí um pouquinho? Ok. Então, isso Aparecida, mas também esse fenômeno é visto lá no Círio de Nazaré, né? E na própria Canção Nova você tem encontros com pessoas de outras igrejas, né? Então, nós acreditamos que cada vez mais o CONIC, que patrocina, que incentiva esse diálogo interreligioso, essa busca pela paz, o ecumenismo, a justiça, tem que participar. E aqui no nosso caso do Rio Grande do Norte, para dar uma proposta prática, né, nós já conversamos, né, eu dei uma palestra para a Comissão de Folclore do Rio Grande do Norte sobre o turismo religioso, e nós dizemos o seguinte: as pessoas que trabalham com o turismo no Estado, né, elas precisam criar roteiros que incluam também outras igrejas e outras religiões, né? Por exemplo, no nosso estado nós temos a igreja presbiteriana, ali ao lado da prefeitura, que é uma igreja histórica, a primeira igreja evangélica do Rio Grande do Norte. Nós temos a igreja luterana, ali na cidade satélite. Nós temos a igreja anglicana. Enfim, tem outros centros espíritas, terreiros, que também poderiam ser uma oportunidade para as pessoas que vêm a Natal fazer esse circuito religioso. A sinagoga, né? A sinagoga judaica, a mesquita muçulmana, enfim. Eu acredito muito que se a gente oferecesse, né, esses novos roteiros, não apenas roteiros de sol e mar, nós teríamos sim espaço para o crescimento, a implementação do turismo, ainda mais com essa informação que vocês estão passando, que tudo indica que após a pandemia nós teremos muito que o turismo mais regional ou local. Então, pessoas mesmo do Rio Grande do Norte, que não conhecem esses espaços, poderiam vir a Natal para conhecer esses espaços religiosos e chegarem, né, a se hospedar, né? Isso aí eu acredito que seria algo muito rico para a nossa área, a área do turismo religioso. Então, como já estamos no tempo bem limitado, né, eu quero ficar por aqui, agradecendo a vocês e se colocando à disposição em nome da Igreja Anglicana, onde ela está presente, né? A gente tem também de igrejas históricas, como no Recife, em Belém, em Nova Lima, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Santos, todos esses locais nós temos igrejas anglicanas históricas que também estão abertas à visitação, né? No mundo nós temos um santuário mariano em Walsingham, na Inglaterra, um santuário que tem tanto o lado anglicano quanto o lado católico romano, mas esses santuários
eles interagem entre si, não é? Tem lá no lado anglicano uma igreja ortodoxa, que é outro segmento também interessante que existe no nosso país, que muitas vezes é desconhecido pela maior parte da população, né? Então, eu acredito que seria muito importante a gente tentar diversificar esse... E aí o Zarco, nosso irmão, está lembrando, né? E teremos, se Deus quiser, em breve, a capela de Santa Sara Acali, né? A primeira do Rio Grande do Norte. É verdade, Zarco. O povo cigano também tem essa riqueza muito grande para compartilhar com todos. E essa capela vai ser ecumênica, interreligiosa, para acolher não só os ciganos, mas todas as pessoas, os turistas que vierem prestigiar a nossa cidade. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Quero agradecer, né, a presença de todos, né? Obrigado, Suiane, obrigado, Cristiano Borges, obrigado, professor Waldinei, obrigado, reverendo Gessione, obrigado a Solange, né? Muito obrigado a presença de vocês, certo? E nos acompanhem, né? E precisamos dessa visão de vocês, a visão acadêmica, a visão religiosa, a visão pública, né? Nós vamos estar aqui, né, nesses dias aqui com a presença do Pedro Kemp, né? O Pedro Kemp foi presidente da ABAV no Paraná e é hoje diretor da operadora Domus Viagem, vai dar essa visão empresarial durante o fórum. Vamos estar com a presença do Padre Manuel, coordenador nacional da Pastoral do Turismo junto à CNBB, como do Padre Vicente, né, trazendo aí como case de sucesso a imagem de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, a maior imagem católica do mundo, né? Eu vou agora defender um pouco o estado do Rio Grande do Norte, né? O Rio Grande do Norte, nós temos a maior imagem católica do mundo e temos o maior número de mártires santos do país, né? Então, nós temos muito, muito, muito para avançar no turismo religioso. Mais uma vez, obrigado, Solange, obrigado, Suiane, obrigado, professor Waldinei. Muito obrigado. Sucesso. Por vocês. Tudo E de bom. Fórum para todos. Obrigada. Obrigada, Boa tarde. Vamos convidar o nosso amigo, nosso irmão e jornalista Amadeu Castanho, que vai trazer para nós hoje, né, o primeiro tema, falando sobre as perspectivas do turismo religioso, né, pós-pandemia no Brasil e exterior. Seja bem-vindo, Amadeu. Queria agradecer a oportunidade, o convite. Queria falar da felicidade de encontrar todos vocês online no meio desse isolamento. Estamos com amigos da Espanha, de Portugal, da Argentina e de todo o Brasil. Isso é muito importante, é muito gratificante poder reencontrar vocês, ainda que virtualmente, e poder trocar essas ideias. Essa abertura teve muita coisa interessante e eu espero poder acrescentar mais alguma coisa. Não vai ser uma apresentação muito para cima. Infelizmente, falar de pandemia, nesse momento, não tem como trazer notícias boas. Mas eu acho que vocês vão encontrar algum conteúdo interessante para as suas vidas, para o seu trabalho. Quais são as perspectivas do turismo religioso pós-pandemia no Brasil e no exterior? Gente, não vamos nem falar de pandemia, né? A gente já está sabendo que só no Brasil, ontem nós atingimos quase 53 mil mortes e quase 1.150.000 pessoas infectadas. Vocês vão ver como esses números são importantes. Por que eles são importantes? Porque eles impactam a cabeça
do consumidor, a cabeça do praticante de turismo religioso. Então, com isso em mente, vamos falar rapidamente sobre as nossas perspectivas, vamos caminhar juntos. O tempo disponível não é muito, eu peço desculpas a vocês. Daria para a gente falar 2 horas, e vocês sabem que eu gosto de falar, mas eu vou tentar comprimir tudo isso aí e depois disponibilizo através do Cinésio uma versão em PDF com todo esse conteúdo. Tá? Gente, essa pandemia pegou o mundo de surpresa e mudou. Ela se espalhou a partir da China e, a partir daí, ela entrou no mundo inteiro. Só um minutinho que eu fiz uma caca aqui. Pronto. Agora sim. Como assim mesmo que acho que dá mais prático. Ela gerou uma crise de saúde gravíssima, com reflexo na economia, na política e em consequências, claro, no turismo. Nós sabemos exatamente quando é que ela vai terminar. Não dá para saber nesse momento. Tem gente que falava que ela ia acabar em julho, tem gente que fala que ela vai acabar em agosto, outros falam que vai acabar em setembro, outros vai acabar em outubro. Na minha opinião, ela só acaba a hora que tiver uma vacina e toda a população esteja vacinada. Então, pensando no tamanho do Brasil, tem muito chão pela frente. Muitas coisas nas quais nós estamos acostumados vão ser obrigados a mudar. Nós vamos ter de passar a viver de outra maneira, vamos incorporar outros hábitos adquiridos durante a pandemia e a conviver com as consequências dela. É o que vem sendo chamado de novo normal. Como é que vai ser esse novo normal? Boa pergunta. Quais foram os principais efeitos negativos dessa pandemia? Quais as suas consequências para o turismo? Quais as perspectivas para o turismo religioso no Brasil e no exterior quando ela terminar? Vamos examinar juntos as diversas peças desse quebra-cabeça para ver o que a gente pode chegar em conclusão. Gente, quais foram os reflexos? Na saúde pública, na economia, na política, na psicologia e no comportamento. Os reflexos mais significativos para o turismo na economia dizem respeito à renda disponível. No mundo todo, as medidas sanitárias exigiram o fechamento de comércio, hotéis, restaurantes, escritórios, indústrias, e, em muitos casos, até a suspensão dos transportes públicos, sendo mantidas apenas as atividades consideradas essenciais. Além de provocar uma crise de saúde de proporções inigualáveis, isso gerou efeitos econômicos negativos, que só daqui a alguns anos a gente vai conseguir precisar, vai conseguir medir. Centenas de milhares de negócios já faliram ou tiveram de ser fechados. E muitos outros estão aí nesse caminho, infelizmente. Dezenas de milhões de pessoas perderam seus empregos, tiveram seus salários reduzidos ou a sua renda familiar afetada. Sem poderem trabalhar, essas pessoas tiveram de recorrer às suas economias, cortar suas despesas e recorrer a empréstimos.
Além disso, em função dos novos hábitos de consumo e do isolamento, muitos tiveram aumentadas as despesas mensais com alimentação, limpeza, comunicação, energia elétrica, etc. O produto interno bruto de praticamente todos os países foi reduzido. Provavelmente, vamos passar por uma recessão muito pesada. E não vai ser só no Brasil, não. Tá? Isso vai ser no mundo inteiro. Reflexos turísticos, gente. Para tentar evitar o agravamento da situação e tentar diminuir a incidência do coronavírus em seus territórios, inúmeros países fecharam suas fronteiras para pessoas que não fossem suas cidadãs ou residentes legais. Ou seja, a curto prazo é praticamente impossível viajar para o exterior. Mesmo para países para os quais ainda existem voos, que são muito poucos. Ao mesmo tempo, o combate à pandemia no Brasil deixou muito a desejar, marcando os brasileiros mundialmente como transmissores de vírus em potencial. Muitos países da Europa, os Estados Unidos e até os nossos vizinhos da América Latina já mencionaram desinteresse em receber visitantes do Brasil. Gente, vocês já ouviram falar nisso? Países que vivem fazendo promoção do turismo falam que não querem receber gente do Brasil. Quem já foi a uma feira de turismo sabe o quanto esses países investem para atrair os nossos turistas. Então, a que ponto nós chegamos? Então, essa imagem não deve nos atrair no final da crise. Gente, o pior. Os reflexos psicológicos e comportamentais. Meses seguidos de medidas de isolamento, noticiário negativo em todos os meios de comunicação e redes sociais, pronunciamentos de autoridades políticas, comentários de parentes, amigos, colegas de trabalho e conhecidos, e o impacto da morte ou da doença de pessoas conhecidas ou de familiares. Tudo isso impacta tremendamente, mesmo aqueles que moram mais longe dos focos da pandemia. Tudo isso se somou para espalhar o medo, a ansiedade, a insegurança e a depressão. Para muitos, a morte nunca apareceu tão concreta, tão perto. A cada dia que passa, mais brasileiros estão tendo a sua saúde mental afetada. Isso é muito negativo. A parte comportamental. Nós incorporamos, durante essa pandemia, toda uma série de novas normas de higiene e distanciamento ao nosso comportamento de dia a dia. O distanciamento, o uso da máscara, a higiene das mãos, dos objetos, das superfícies, dos alimentos. Isso não vai ser esquecido, não se enganem. Isso vai passar para o nosso comportamento. Nós estamos sofrendo um trauma semelhante a um trauma de guerra. E isso vai impactar o turismo. Para continuar, nós precisamos entender o que é turismo religioso. Nós não podemos falar de turismo religioso sem definir turismo religioso. Na abertura, diversas pessoas já colocaram as suas posições. Eu tenho uma posição muito simples. Turismo religioso pode ser definido como deslocamento de uma ou mais pessoas para fins de fé e devoção.
Qual é a religião dessas pessoas? A distância e a direção desse deslocamento não são importantes, nem a duração. Aí a gente vai entrar na briga do turista versus excursionista versus visitante. Fico na definição mais simples. Isso aqui nós vamos entender o que é turismo religioso. De um modo geral, nós podemos dividir o turismo religioso em dois segmentos, de acordo com o destino da viagem, nacional e o internacional. Quais são as características do turismo religioso nacional? Muita informalidade, baixíssima presença de agências de turismo formais, baixíssima presença de operadores. Grande número de MEIs, grande número de organizadores de romaria, de motorista de ônibus, que fazem disso um bico no final de semana e daí por diante. Faixa etária média do praticante é menor. O nível cultural médio é menor. Por quê? Porque é mais abrangente. É um público de menor poder aquisitivo, é um público de menor nível de exigência. Talvez nesse último item esteja um dos grandes problemas do turismo religioso nacional, mas isso vai mudar, como vocês vão ver lá para frente. No internacional, já muda muita coisa. Pouco ou nenhuma informalidade, faixa etária média maior, como nós já vamos ver daqui a pouquinho, nível cultural médio maior, maior poder aquisitivo e maior nível de exigência. A nível de exigência, puxa vida, é ótima. Quanto mais o consumidor exigir, melhor o produto vai ser. E na medida que os produtos melhorarem, quem não tem compromisso com a qualidade, quem não tem compromisso com um bom produto, sai do mercado. Destinos de turismo religioso nacionais, a gente fala em Aparecida, em Trindade, em Belém, que é Seu Círio de Nazaré, a Canção Nova em Canção Paulista, Salvador com as suas igrejas, uma igreja para cada dia, Caetés, onde está o Santuário de Piedade, ao lado de Belo Horizonte, padroeira do estado, e muito mais. Os internacionais, Portugal, com destaque para Fátima, França, com destaque para Lourdes, a Itália, dentro da qual se situa o Vaticano, né, mas com destaques para Assis, San Giovanni Rotondo e vários outros, a Terra Santa, o Egito com o seu maravilhoso roteiro da Sagrada Família, um roteiro lindo que em uma semana percorre aquelas 5 linhas da Bíblia que falam da fuga para o Egito da Sagrada Família. É sensacional e totalmente histórico. E o México, onde está o santuário católico mais visitado do mundo, que é Nossa Senhora de Guadalupe. Continuando, nós fizemos uma pesquisa exclusiva com os principais operadores e agentes de turismo do Brasil, especializados em turismo religioso. Uma das perguntas dessa pesquisa é: qual é a idade média dos participantes do grupo que sua empresa organizou nos últimos 2 anos? Vejam, apenas uma empresa, entre 23 que responderam, quase 50% de resposta nessa pesquisa, o que é um número muito bom, é uma amostra muito interessante, disse que seus passageiros tinham entre 30 e 40 anos.
A maioria absoluta, 65%, diz que os passageiros tinham entre 40 e 60 anos. E 47, quase 48%, responderam que os seus passageiros tinham acima de 60 anos. Gente, nós podemos dizer, então, que a maior parte dos passageiros de turismo religioso organizado, então aqui nós estamos falando muito do turismo religioso para destinos internacionais, é de pessoas acima de 40 anos. Vocês podem dizer, olha, tem aqui 65 mais 47%, vai dar mais de 100. É verdade, porque essa é uma pergunta que permitia múltiplas respostas. Vamos agora listar quais foram os reflexos da pandemia de coronavírus no turismo. Vocês vão ver se vocês concordam comigo. Ups, pequena falha. Primeiro, em transporte, hospedagem, alimentação e câmbio, renda disponível dos consumidores, novas normas de higiene e distanciamento e efeitos psicológicos negativos. Vocês começam a entender um pouquinho de lógica na minha narrativa, por que eu fiz toda aquela abertura. Embora a economia como um todo, indústria, comércio e serviços, tenha sentido o efeito maléfico dessa pandemia, o turismo, sem dúvida, foi uma das indústrias, se não a indústria mais afetada em todo o mundo. Com a proibição de viagens, fechamento de fronteiras, de hotéis, restaurantes, atrações e daí por diante. As empresas aéreas foram duramente afetadas, e é bem possível que a curto e médio prazo várias deixem de operar rotas menos lucrativas e até mesmo que algumas vão às falências. Ao mesmo tempo, essa crise tende a acelerar a tendência de associação e incorporação de empresas que já existia. Um primeiro passo aqui no Brasil foi dado pela Latam e Azul, que nessa semana passada fizeram um acordo de compartilhamento. Mas os seus presidentes não negaram que isso seja um namoro que possa conduzir a um casamento. Tudo isso implica em menos concorrência. Tem menos concorrência entre as empresas, entre os hotéis, entre os restaurantes, o que deve provavelmente implicar no aumento de preço de passagens aéreas, assim como a valorização do dólar e do euro. A essa altura, ainda não estão definidos protocolos de distanciamento sociais, que são necessários para serem impostos em viagens aéreas. Muitos países já têm protocolos de distanciamento em transporte rodoviário. Portugal, por exemplo. Mas se for imposto um distanciamento dentro de um avião, isso quase que obrigatoriamente vai implicar em aumento de preço. Diversos estudos internacionais apontam que, embora num primeiro momento possa haver oferta de transporte aéreo a bons preços em função da baixa demanda, quer dizer, a curtíssimo prazo, nos anos seguintes, ou seja, novembro, dezembro, 2021, eles devem subir consideravelmente em relação aos praticados antes da epidemia. Aí a gente soma consumidor com poder aquisitivo erodido com aumento de custo. Hotéis e restaurantes que foram muito afetados pelo longo período de fechamento imposto na maioria das cidades e países, muito provavelmente vão ser muito afetados. É provável que muitos não sobrevivam até o final do ano. Algumas consultorias estimam uma quebra da ordem de 25%.
quebra seja falência, fechamento voluntário e daí por diante. Em termos de hotéis, é a mesma coisa. A exemplo das empresas aéreas, as redes de hotéis também devem ter essa tendência de associação, incorporação e venda acelerada. Os hotéis e restaurantes que continuarem funcionando terão de adotar uma série de mudanças em função das normas sanitárias e do distanciamento social, que tende a aumentar seus custos com higienização, preparação de alimentos, mudança de serviço e limitação de ocupação, entre outros. Serviço de alimentação tipo buffet, praticamente um padrão na maioria dos hotéis, até 4 estrelas, tendem a desaparecer. Além de passarem por uma higienização muito mais rigorosa, em muitos casos, os alimentos oferecidos precisarão ser embalados individualmente, pré-embalados ou ainda oferecidos por garçom na mesa dos clientes. Como é que a gente vai fazer isso dentro de uma excursão? Não sei. E certamente vai implicar em aumento de custo. Isso, com certeza. Em alguns casos, pode exigir contratação de mais mão de obra, o que também implica em aumento de custos. Reflexos na renda. Gente, além de terem perdido os empregos, suas fontes de renda, terem fechado suas empresas, muitos consumidores tendem a ter menos dinheiro para gastar com aquilo que não for considerado essencial. Eles vão priorizar aquilo que é essencial. Então, turismo, ele trabalha com renda disponível, ou seja, o que está sobrando. Se não tem renda disponível, desculpe. Finalmente, efeitos psicológicos negativos. Gente, a gente já viu antes, medo, insegurança, depressão, ansiedade. Será que essas pessoas vão se sentir seguras em continuar viajando? Será que elas vão sentir a vontade em entrar num avião, num ônibus, num hotel, num restaurante? Será que elas vão confiar nos selos que estão sendo criados, 99% deles de adesão voluntária, ou seja, a empresa, hotel, restaurante, empresa de transporte, simplesmente se compromete a seguir determinados padrões, parâmetros ou normas. Por enquanto, não existe nenhuma fiscalização. Eu já vi casos de pessoas que chegam em hotel e olham para aquela tira de papel colocada em cima do sanitário ou em volta da tábua do sanitário, dizendo se esse assento foi higienizado, e dizem, isso aqui para inglês ver. Se isso já acontecia antes, será que as pessoas vão acreditar que as camareiras fizeram bem o trabalho, cumpriram bem as normas, limparam direito, higienizaram o que precisava ser higienizado, todas aquelas superfícies? É uma questão de confiança. Será que o consumidor vai ter essa segurança? Será que o consumidor vai ter essa confiança? Agora vamos chegar aos efeitos no turismo religioso. Como é que está Aparecida hoje? Santuário Nacional foi limpo. Não só limpo em termos de higiene, mas limpo
em que todos os assentos, todos os bancos foram retirados. Vaticano ainda está quase vazio. Lourdes ficou fechado um tempão, desde março, abriu há pouco, mas basicamente só está recebendo visitantes da região. Fátima. Essa fotografia da direita de um fiel ajoelhado em frente a uma barreira de metal, em frente a uma das basílicas. Na verdade, ele está em frente às duas basílicas, nesse ponto aí, do Santuário de Fátima. Para mim, impactou muito, porque ela lembra o isolamento, ela lembra o afastamento, ela lembra o distanciamento, ela lembra o impacto de não poder frequentar o seu templo religioso. Então, está se reabrindo com muito cuidado. Isso está acontecendo no Vaticano. Isso aconteceu do final do mês passado para esse mês. Aconteceu em Lourdes. Vejam só o distanciamento. Fica aqui a pergunta. Será que nós, brasileiros, me incluo nessa, tá? Não estou apontando o dedo para ninguém, vamos respeitar o distanciamento? Será que todos nós vamos usar máscaras como esses fiéis de Lourdes? Dois exemplos de Lourdes. A sinalização nos bancos da capelinha das aparições e a placa sugerindo o distanciamento. Será que aqui, mesmo que a gente coloque placas semelhantes, as pessoas vão obedecer? As pessoas, será que vão ser tão disciplinadas quanto os europeus? Gente, para fazer essa reflexão, eu pego algumas imagens de Aparecida, no dia da padroeira. A primeira foto, a foto da esquerda, foi tirada no início da manhã, antes das 7 horas da manhã, que você já vê a fila se estendendo pelo estacionamento para visitar a imagem de Nossa Senhora. A segunda, a aglomeração para acesso à imagem. Será que isso vai acontecer? Se acontecer, será que nós vamos tolerar? Vamos lembrar que o público de turismo religioso já tem uma certa idade, já está mais consciente dos riscos. Vejam a passarela da fé. Vejam essa imagem em frente ao nicho de Nossa Senhora Aparecida. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas se distanciem? Como é que a gente vai evitar que as pessoas não toquem nas grades de separação? Como é que a gente vai fazer que as pessoas não ponham as mãos na parede onde está o nicho? São uma série de desafios. Eu juro que eu não gostaria de estar no lugar das pessoas do Santuário Nacional. Continuando, aquela pesquisa exclusiva que a Viagem de Fé fez com agentes operadores, nós perguntamos: você acredita que a atual pandemia vai impactar o turismo religioso?
De 23 respostas recebidas, apenas uma empresa achava que muito pouco. Duas acharam que mais ou menos, 6 acharam que bastante, 14 acharam que vai impactar muito. E essas empresas já ofereciam destinos nacionais de turismo religioso antes do início da pandemia? Quase 70% delas disseram que sim, o que é bom. Agora, quando a gente vai e olha o catálogo dessas empresas ou visita seus sites na internet, não quer dizer que elas sejam especialistas em Brasil, quer dizer que elas tinham produtos de destinos nacionais dentro do seu leque de produtos. Às vezes, dentro de 50, tinha 1, 2, 3, 4. Está errado? Não. Vai continuar? É o que a gente vai ver agora. A pergunta era: sua empresa pretende oferecer destinos nacionais de turismo religioso após o fim da pandemia? 87% disseram que sim. Nesses 87%, quero lembrar que dentro do universo da pesquisa tinha inclusive agências que só trabalham Terra Santa. Nenhuma disse não. E 3 responderam que ainda não sabem. Última pergunta. Quanto tempo aproximadamente você imagina que o mercado de turismo religioso vai demorar para voltar aos níveis de 2019? Ou seja, os níveis pré-pandemia. – 17,4% acredita que vai demorar 6 meses. Ou seja, só no ano que vem. 26% acham que vai demorar 1 ano, ou seja, a partir de junho do ano que vem. 21,7% acham que vai demorar 18 meses, ou seja, a partir de dezembro de 2021. Os mesmos 21,7% acreditam que vai demorar 2 anos, ou seja, a partir de junho de 2022. Enquanto que 39% acreditam que só se vai voltar aos números pré-pandemia em mais de 2 anos. Gente, a gente tem algumas perguntas para fazer, alguns questionamentos que a gente precisaria responder. Quanto vão subir os preços de viagem de turismo religioso em função da menor oferta de voos, hotéis, menor concorrência entre as empresas, limitação ilegal de ocupação de veículos e de aviões, limitação de ocupação de hotéis, aumento de preço de passagens aéreas, aumento de diárias hoteleiras e daí por diante. Outra questão, o público que pratica turismo religioso vai ter dinheiro para viajar como tinha antes da pandemia? Mais uma, esse público está disposto a passar longos períodos fechados com outras pessoas em ônibus e aviões? Uma última pergunta. Esse público está disposto a enfrentar aglomerações, a ficar muito próximo de outras pessoas?
Eu não sei. Sinceramente, estou um pouco pessimista. Qual é o cenário, depois de ver todos esses dados, de uma possível retomada? Primeiro, uma retomada vagarosa. Ninguém pense que se estiver tudo ok em Aparecida em outubro desse ano, o santuário vai ter os mesmos o mesmo volume de devotos que tinha nos anos anteriores. Um escalonamento das viagens. Vai se começar com viagens regionais, depois viagens nacionais, e só mais lá para frente com as internacionais. Vai se passar a viajar em grupos familiares ou pequenos. Por quê? Gente que a gente conhece, gente em quem a gente confia, gente com quem a gente já convive e com quem a gente já tem um histórico de higiene, de cuidados com a saúde. E, sobretudo, nível de exigência maior. Quem aguentou tudo isso, na hora de gastar vai ser mais exigente. Aprendeu a valorizar o seu dinheiro, aprendeu a valorizar a sua saída, não vai mais aceitar qualquer coisa. Então, isso não vai acontecer só com as agências, não. Vai acontecer também dentro dos santuários, com as igrejas, com o serviço dos guias, com o serviço dos restaurantes, com os hotéis, principalmente, com os ônibus. Pode esquecer de ônibus de pneu careca, de porta que não fecha direito, de vidro que não fecha, de ônibus sem cortina. Essas coisas praticamente já estão no passado. Se não foram relegados ao passado até agora, vão ser em breve. Ok. Aí vocês estão pensando, puxa, que cara pessimista esse Amadeu. Mas os chineses já não dizem que cada crise gera oportunidades? Tem de ter alguma coisa positiva nessa miséria toda. Pois é, eu acho que tem. Realmente as pessoas têm razão. Vou comentar com vocês o que eu acho que é positivo. Evidentemente, a gente não pode esquecer os milhares de mortes, os negócios perdidos, os empregos perdidos, as pessoas doentes, o sofrimento todo. Mas alguma coisa positiva tem. Primeiro, um aspecto da proibição de missas, um aspecto positivo da crise foi a proibição de missas presenciais e a sua transmissão pelas redes sociais. Eu tenho visto, eu testemunho, missas de dia comum celebradas alcançando 1.300, 1.500, 1.800, 2.000 pessoas de cada vez. Acredito que muitas dessas pessoas, por acomodação, por outros compromissos, por falta de prioridade, por falta de sentir a necessidade e a presença de Deus, não participavam das missas. E agora, quando for liberadas novamente, muitas delas vão voltar a participar. E isso é muito positivo, inclusive para o turismo religioso. Além disso, essa crise toda trouxe a morte e a doença
mais para perto da gente. Tornou a morte e doença mais reais. E fez com isso que as pessoas orassem mais, se voltassem mais para Deus. Isso também é muito positivo, inclusive para o turismo religioso. E, claro, vamos deixar os chineses sem razão. A pandemia abre novas possibilidades. O novo normal vai exigir muitas mudanças, uma nova visão de negócios. Então, vai aqui uma sugestão para agentes, para operadores, para destinos de turismo religioso. Uma marca registrada do segmento de turismo religioso no Brasil até agora foi a independência das ações. Cada um vai por conta própria. Estou cansado de ver grupos de turismo religioso que não são realizados porque não alcançam a quantidade de passageiros que cobriria os custos. Talvez seja o momento disso mudar. No mercado em crise, não faz mais sentido não nos unirmos para nos fortalecermos. Então, eu deixo uma sugestão. Vamos criar uma aliança, uma parceria, uma organização. Deem vocês o nome e a forma que acharem melhor. Entre as agências, entre os destinos, entre os parceiros de turismo religioso de todo o Brasil, trabalhando juntos para trocar ideias, diluir custos e, ao mesmo tempo, compartilhar vendas de produtos desenvolvidos em comum. A atual crise é uma oportunidade de mudança. O mundo mudou e os negócios vão ter de se adaptar a essa realidade. Como disse o economista e futurologista Alvin Toffler, o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Então, aí, meus dados de contato, estou à disposição. Obrigado, Amadeu. Amadeu, tem duas perguntas que eu vou colocar aí para você responder rapidinho, certo? Uma pergunta é de Lenice Correia, está aí na tela. Oi, Lenice, tudo bem? A Lenice é de São Miguel Arcanjo, no estado de São Paulo, onde tem uma linda basílica. E tem uma pastoral de turismo muito ativa, junto do Contur. Tudo, nesse momento, é positivo, Lenice. Tudo que a gente puder fazer, inclusive educar o consumidor, é importante. Principalmente se a gente conseguir educá-lo desde criança. Eu gosto muito da ideia dos destinos educando as suas crianças a receberem bem os visitantes. Muitas vezes as cidades veem com uma certa desconfiança a invasão dos ônibus de visitantes que entram no supermercado, compram tudo, enchem a igreja. Se as crianças forem educadas a entender a contribuição que esses visitantes estão dando para a cidade, deixando a sua contribuição em restaurante, em hotel, na paróquia, enfim, com o guia de turismo, tem de ser positivo. E tem uma outra pergunta aqui do José Roberto de Oliveira. José Roberto representa o território das missões
lá no Rio Grande do Sul, onde os jesuítas fizeram um trabalho lindo, que ainda pode ser visitado. Não adianta mudar o modelo de promoção turística. Não adianta se trabalhar só na promoção. Precisa sim mudar no sentido de lembrar que quem decide não é o agente. O agente é um intermediário, é um facilitador, é um consultor. A grande maioria dos destinos trabalha em função dos agentes e operadores. Mas se esquece que quem decide, quem tem o poder de compra, quem tem a decisão nas mãos, é o público. Então, talvez, nesse sentido, sim, caso se comece a trabalhar mais para o público final. Ok, pessoal, obrigado, Amadeu. Gente, nós vamos passar